Boa noite, minhas irmãs e aos irmãos também, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos encontramos muito felizes nesta noite por podermos, mesmo que virtualmente, realizarmos o nosso 8º encontro da Federação de Auxiliadoras do Presbitério do Grande Recife. Estamos transmitindo através do nosso canal do YouTube da Confederação e mais felizes ainda porque não apenas a nossa federação aqui do Grande Recife será abençoada nesta noite, mas as demais federações do nosso Brasil também. Toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração sejam dados ao nosso Deus. O tema do nosso 8º simpósio para este ano é autoestima não, estima do alto sim. O tema está baseado no Salmo 138, no versículo 6. Nós nesse instante convidamos o reverendo Zacarias Dantas, que é o conselheiro da nossa federação, para que possa orar ao Senhor e assim estarmos suplicando a bênção de Deus para esta noite. Oremos então. Soberano e eterno Deus, bondoso Senhor, queremos diante de Ti, neste momento, Senhor, estender a nossa alegria, nossa satisfação por todo o Teu cuidado para conosco. Pai, obrigado pelo 8º encontro, nesse simpósio das auxiliadoras do Presbitério do Grande Recife. Dai-nos a graça, Senhor, de podermos daqui retirar frutos, absorver conhecimento e que haja cada dia mais integração. Pai, nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de convidar a nossa irmã Cristiane para estar lendo conosco o texto da Sagrada Escritura, que está em Romanos, no capítulo 11, do verso 33 ao 36. Graça e paz, irmãs. Romanos 11, a partir do verso 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem conheceu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que depois seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós iremos louvar ao Senhor com o cântico de número 135 do nosso inário Novo Cântico. Eu vou pedir à nossa irmã Mirza também que nos ajude no louvor nesse instante. Salvador nós termos nas nossas vidas. Se assim não fizermos, a nossa vida cristã será infrutífera, né? A cada novo dia nós precisamos buscar mais, ter do Senhor, aprender do Senhor,
consertar aquilo que precisa ser consertado na nossa vida, de glória em glória, até o Senhor nos levar ao céu. Nesse instante, nós queremos passar a palavra à nossa presidente da confederação, não é? Nós temos o privilégio da presidente ser da nossa federação, que é a irmã Maria Goretti, né? A qual nós amamos muito e ela bem sabe disso. Eu gostaria que ela viesse até aqui e desse uma palavra de boas-vindas às nossas irmãs, às nossas federações. Graça e paz, irmãs. Sejam todos muito bem-vindos. Pela misericórdia de Deus, a gente está reunido aqui, um grupo pequeno, mas sabendo que, pela bondade do Senhor, muita gente deve estar assistindo a gente nesse momento, né? Hoje, esse trabalho, nosso quarto encontro da Confederação, ele está fazendo uma junção com o 8º simpósio da Federação daqui do Presbitério do Grande Recife, de auxiliadoras, né? Nosso 7º simpósio, ano passado, nossos 3 primeiros simpósios aconteceram só na parte da tarde, eram de 2 às 5 da tarde, né, Mirtz? Aí, a partir do 4º simpósio, no final do 3º simpósio, ficou aquele gostinho de quero mais. Aí foi quando a gente passou a orar e o Senhor permitiu que a gente ficasse fazendo o dia inteiro, né? Então, do 4º até o 7º simpósio tem acontecido o dia inteiro. Realmente tem sido muito, muito bom, muito abençoador. Mas quis Deus que o 8º simpósio hoje fosse assim, né? De uma maneira virtual. E nós agradecemos ao Senhor porque estamos aqui fazendo dessa forma como Ele está permitindo, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a cada um de nós e que nós sejamos verdadeiramente edificados nessa noite com essa palavra, com essa programação. Amém? Nós sabemos que no transcorrer do dia, quantas coisas ficam pendentes, né, da nossa vida espiritual para com o Senhor Deus. E nesse momento, nós temos o privilégio de suplicarmos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Antes de orarmos, nesse momento de contrição, nesse momento ímpar, singular, que é um privilégio que nós temos, né, durante qualquer culto, qualquer reunião, de pararmos, fazermos uma introspecção, vermos aquilo que nós pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, muitas vezes, e pecamos por ações. Lembrarmos disso com tristeza, com pesar, e suplicarmos o perdão do Senhor. Eu vou pedir a Gorete que ela possa fazer a leitura no Salmo 32, igual aqui. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. E após nós estaremos orando ao Senhor, suplicando o seu perdão e agradecendo, porque Ele nos concede esse tão grande privilégio. Salmo 32, do 1 ao 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Nesse instante, nós iremos fazer uma oração, suplicando por esse perdão, mas também já dando graças ao Senhor por tudo que Ele nos proporciona através do sacrifício do nosso Salvador na cruz do Calvário. E esse é um deles, né? Nós tivemos um momento que a nossa redenção aconteceu aqui para nós, né? Porque na eternidade já havia acontecido. Então houve um dia para cada um de nós, onde os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais foram abertos pelo Senhor. Mas não só isso, sabendo Ele das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, né? Do pecado de Adão e Eva, que parece que entrou na genética humana, né? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ele nos concede esse momento singular. E para isso nós vamos orar ao Senhor neste instante, louvando o seu nome, bendizendo o seu nome, agradecendo pelo perdão concedido. Oremos. Soberano Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome.
Ó Deus misericordioso, nós te agradecemos pela tua infinita bondade, pelo teu plano eterno de salvação, Senhor, para cada um de nós. Nada fizemos para que merecêssemos, ó Deus, tão grande dádiva. E o Senhor, no seu propósito eterno, nos chamou, nos atraiu com cordas de amor para ti. Bendito seja o teu santo nome por isso, e por tudo que tu fazes na nossa vida, e por tudo que nós esperamos ainda no Senhor, o nosso encontro com o Senhor no céu, a nossa vida eterna contigo. Mas, Senhor, tu bem sabes que nós somos tão falhos, ó Pai. Tantas vezes queremos fazer tudo corretamente, mas ferimos a tua santidade. E nós, nesse instante, ó Deus, queremos trazer à nossa memória, com pesar, com tristeza, aquilo que fizemos, que o Senhor sabe que é pecado, que é transgressão contra ti, nas palavras, nos pensamentos, nos olhares, nas atitudes, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, purifica-nos, torna-nos mais alvo que a neve. Obrigada porque as tuas misericórdias se renovam a cada novo dia, a cada nova manhã. E nesse instante, ó Deus, nós queremos te agradecer, te bendizer, te louvar pelo sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo, que de uma única vez redimiu as nossas vidas e ainda nos concede momentos ímpares como esse, ó Pai, de podermos clamar pelo perdão, pelas nossas vidas, pelas nossas almas, porque nós queremos te agradar. Nós queremos, ó Deus, te honrar com a nossa vida. Nós não queremos, ó Pai, envergonhar o teu nome, envergonhar o nosso Salvador Jesus Cristo com o seu sacrifício cruento na cruz do Calvário por cada um de nós. Pelo contrário, ó Deus, nós queremos que o mundo saiba que há uma oportunidade concedida unicamente por ti, de vivermos uma vida santa, de vivermos uma vida separada do pecado, de vivermos uma vida que o pecado nos traz o mover do nosso coração no sentido de tristeza, no sentido de consciência pesada mesmo, e de querermos logo nos livrar disso. A única forma é te dizendo: Senhor, perdoa os nossos pecados e nos ensina, ó Deus, a cada dia a buscarmos mais a santidade em ti. Tudo isso, ó Deus, nós te agradecemos, no nome do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém. Nós ouviremos um louvor de agradecimento a Deus por esse perdão concedido pelo Ministério Kadosh. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Jesus, tu és meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti,
esse é o meu respirar. Meu Santo Espírito vivendo em mim, esse é o meu e este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão e este é o meu pão. Tua vontade feita em eu nada sou sem perdido estou sem ti, perdido estou. Eu nada sou sem ti, nada sou. Perdido estou sem ti, perdido estou. Eu nada sou sem ti, nada sou. Perdido estou sem ti, perdido estou. Oh Pai, eu te amo, Senhor. Amém. Nós ainda iremos fazer a leitura bíblica. Gostaria que vocês abrissem 1 Crônicas 16, vamos ler do 23 até o 31. Diz assim a palavra de Deus: Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações, reina o Senhor. Amém? Nós ouviremos 2 cânticos espirituais pelo Ministério Kadosh. E eu convido a você aí na sua casa, reunido com a sua família, a adorar ao Senhor, pois só Ele é digno de louvor e daquele louvor que sai realmente da nossa alma, da nossa mente racional e com muita gratidão a Deus. Louvemos ao Senhor. Rei dos Reis, consagro tudo o que sou
de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles está. Tudo a te celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Tudo a te celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Tudo a te celebra-te
recomeçar, recomeçar. Não adianta mais viver pra mesmo, se nada sou sem a tua presença. Quero depender, Senhor, da tua vontade, ó Deus. Eu quero ser só teu, 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 eu quero ser só teu. Eu estava tão longe. Amém. Nesse instante, minhas irmãs e irmãos que também estão assistindo a transmissão do nosso 8º simpósio para mulheres, mas nada impede que os homens também estejam aí assistindo esta programação. É com muito prazer, com muita alegria e gratidão a Deus que nós convidamos a nossa irmã Morgana Mendonça dos Santos para trazer a palavra nesta noite. Gostaria de convidar a irmã Morgana para ficar aqui. Nós muito nos alegramos por ela ter aceito o convite que a irmã Rafaele fez, mas nos mediando, né? Ela foi a mediadora, convidando a irmã Morgana para estar conosco. A irmã Morgana é da Igreja Reformada aqui de Paulista. Ela, achei lindo aqui tudo que Rafaele disse dela, porque nós mulheres, nós somos chamadas para o Senhor para servir como esposas, né? Como mães, mas nada impede que a gente estude bastante, né? E principalmente ela, que tudo que ela tem feito para a honra e glória do Senhor é para usar na casa do Senhor. Então, a irmã Morgana, ela aceitou o nosso convite com muita gratidão. Nós louvamos a Deus pela vida dela. Ela é formada em teologia e missiologia. Ela é pós-graduada em teologia exegética. Ela é mestranda em estudos teológicos, com especialização em linguística pela ALEM. ALEM é a Associação Linguística Evangélica Missionária. E ela também é missionária e trabalha com a tradução da Bíblia. Que bênção, né, minhas irmãs? Que bênção. A irmã Morgana, ela vai falar, eu acredito que ela vai falar sobre isso. Nós estamos curiosos para saber essa tradução da Bíblia, mas pelo que me parece, é para atingir indígenas, não é isso? Também, né? Vou passar a palavra à irmã Morgana, que ela vai explicar melhor para a gente e para nós sermos alimentadas. Deus te abençoe, viu, Morgana? Boa noite, irmãs que estão aqui presentes. Boa noite, pessoal que está ouvindo essa palestra, esse simpósio para mulheres. Bom, quero agradecer imensamente, me sinto privilegiada por fazer parte desse evento, desse encontro de vocês. Me sinto honrada, privilegiada pelo convite da irmã Rafaele, uma amiga, né, da irmã Gorete, da Mirtz. E para mim é uma grande alegria poder tratar desse tema tão importante, tão necessário para a vida do cristão em si. A irmã Mirtz estava falando do trabalho de tradução, né? É uma longa história. Eu me sinto vocacionada desde 2004 para trabalhar com tradução da Bíblia. E eu tive a oportunidade nos últimos 4 anos de trabalhar com a Wycliffe Associates, com o MAST, que foi um tempo em que a gente traduziu uma nova versão para o português, chamada Nova Versão Aberta. E o objetivo dessa nova versão em português é justamente poder abençoar mais de 400 povos que têm o português como sua segunda língua. Então, o movimento MAST, ele abriu mão dos direitos autorais, e nós temos a primeira Bíblia na versão em português sem os direitos autorais, justamente para que
povos que tenham português com a sua segunda língua possam traduzir a Bíblia para o seu dialeto, para a sua língua materna. Então, você pode encontrar isso na internet, em alguns sites. Eu só estou resumindo, né? Não sou a pessoa mais capacitada para falar de todo o projeto e todos os detalhes. Nós participamos desse projeto durante 4 anos, né, dando consultoria teológica, revisando os livros, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. E agora, no mês de setembro, a nova versão aberta foi lançada. Então, o site já está funcionando. Qualquer pessoa pode entrar lá e poder ler, né, a Bíblia, estudar, fazer a sua leitura diária também através dessa nova versão aberta. Bom, é isso. Então, irmãs, eu gostaria de começar lendo o texto base para essa palestra. Está lá em Salmo 138, versículo 6. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Eu também quero fixar um outro texto bíblico nessa introdução. Eu gostaria que as irmãs abrissem 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. O tema escolhido tem sido um dos grandes desafios do mundo moderno. Falaremos sobre autoestima. E aqui quero frisar a autoestima pelos padrões do mundo, que, em outras palavras, tem a ver com a idolatria do ego. E quando falo de idolatria do ego, falo do verdadeiro engano sobre a autoestima. Falar sobre autoestima não é somente desafiador, é extremamente necessário. Poderíamos começar pensando se existe uma autoestima bíblica. Se é possível você ser cristão e ter uma autoestima saudável. Muitos podem pensar que autoestima é algo beirando o paganismo, culto do próprio eu, um tipo de sistema ególatra que promove uma falsa religião. Outros podem imaginar que a autoestima é um meio de graça, a essência do amor bíblico, pois como amar o próximo sem amar a nós mesmos? Sim, muitos vão dizer, é necessário ter uma elevada autoestima, somos seres quase divinos e blá blá blá. Bom, nosso objetivo é encontrar uma resposta bíblica para essa pergunta. Existe uma autoestima bíblica? Nosso objetivo é responder essa pergunta. Existe uma autoestima bíblica? Observe os textos que lemos no início. O contraste entre o humilde e o soberbo. A exortação paulina sobre buscar a glória de Cristo e não a sua própria glória. E ser esse o nosso modo de viver. Um teólogo, tentando definir a autoestima, disse: a autoestima é a maior necessidade da espécie humana nos dias de hoje. Bom, com muita caridade, eu devo discordar disso. Como cristãos, sabemos exatamente qual é a maior necessidade da humanidade. E a autoestima, definitivamente, não é a resposta. Inclusive, a maior necessidade do homem ainda continua sendo a mesma. Desde o Éden. Porque o maior problema do ser humano é o pecado.
E a maior necessidade do homem é o Evangelho de Cristo. Entretanto, meu comentário nessa palestra não será exaustivo, tendo em vista tal complexidade que o tema exige. O meu propósito é tratar desse tema numa perspectiva bíblica, numa perspectiva teológica e, no final, fazer algumas considerações para a nossa própria aplicação. É interessante perceber, irmãs, a grande quantidade de vídeos no YouTube tratando sobre esse tema. Não sei como existem tantos especialistas sobre essa questão. Pelo que percebi, não é algo tratado somente por psicólogos. Existe uma grande quantidade de pregadores coachings fazendo vários discursos elaborados somente para alimentar o carente ego e impor regras sobre como obter uma autoestima elevada. Todavia, para essa palestra, fiz uso de alguns livros que tratam sobre o tema proposto e quero recomendar com entusiasmo pelo menos algumas dessas leituras. Ego Transformado, do Tim Keller, Idolatria do Coração, do Felipe Fontes, e A Origem da Idolatria, do Mauro Meister. São livros pequenos, profundos, com uma proposta bíblica sobre essa questão do eu, com uma proposta bíblica sobre essa questão do ego e da idolatria do coração. É possível que com o ego transformado possamos encontrar o espaço para uma autoestima bíblica e redimida. Eu vou repetir. É possível. É possível que com o ego transformado nós possamos encontrar um espaço para uma autoestima bíblica e redimida. E antes de mais nada, gostaria de ler um comentário apropriadíssimo do grande reformador João Calvino. João Calvino diz o seguinte: por outro lado, é notório que o homem jamais chegue ao puro conhecimento de si mesmo, até que haja antes contemplado a face de Deus, e da visão dele desça a examinar-se a si própria. Ora, sendo-nos o orgulho a todos ingênito, sempre a nós mesmos nos parecemos justos e íntegros e sábios e santos, a menos que, em virtude de provas evidentes, sejamos convencidos de nossa injustiça, indignidade, incipiência e depravação. Calvino continua dizendo: não somos, porém, assim convencidos se atentamos apenas para nós mesmos e não também para o Senhor, que é o único parâmetro pelo qual se deve aferir este juízo. Ele continua: pois uma vez que somos todos, por natureza, propensos à hipocrisia, por isso qualquer vã aparência de justiça nos satisfaz amplamente em lugar da real justiça. E porque dentro de nós ou ao nosso derredor nada se vê que não seja contaminado de crassa impureza, por todo o tempo que confinamos nossa mente aos limites da depravação humana, aquilo que é um pouco menos torpe a nós nos sorri como coisa de mais refinada pureza. O que Calvino nos diz aqui é de grande valor. Ele diz que o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos são coisas correlacionadas. Quanto mais conhecemos a Deus, conhecemos a nós mesmos. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, conhecemos a Deus. O conhecimento de Deus leva ao conhecimento de nós mesmos e vice-versa. Quanto mais conheço a Deus, conheço a mim mesmo. Observe que ele afirma que só depois de contemplarmos o Senhor podemos examinar a nós mesmos.
diz que o Senhor é o único parâmetro para inferirmos qualquer juízo sobre nós. Calvino também diz que somos, por natureza, propensos à hipocrisia. A queda nos afetou totalmente. O homem foi criado justo, puro e bom. A obra da criação divina é perfeita, assim como Deus é perfeito. O pecado causou dano fatal ao homem. A humanidade caída em Adão só pode ser redimida em Cristo. A forma como o homem se enxerga e enxerga todas as coisas estão manchadas pelo pecado. A lente pela qual enxergamos todas as coisas foi quebrada, foi manchada, totalmente arranhada. E por isso não temos autoridade nem legitimidade para interpretar quem somos e nem quem Deus é por nós mesmos. Uma boa pergunta que deveríamos fazer agora é: quem somos? Você poderia fazer essa pergunta para você mesmo. Quem você é? Para responder essa pergunta, precisamos de uma perspectiva teorreferente. Por que você pode perguntar? Ou talvez também você pergunte: o que seria uma perspectiva teorreferente? Uma perspectiva teorreferente é uma perspectiva divina. É tudo aquilo que Deus definiu sobre todas as coisas. Deus é a referência. O ponto central para nos orientar sobre quem somos. Deus é o ponto central para nos orientar sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E por que precisamos dessa perspectiva? Porque pecamos. Nossa referência não é Theos, é ego. A ego-referência é a forma ou perspectiva com a qual enxergamos o mundo. Enxergamos a Deus e a nós mesmos após a queda. Precisamos da teologia do autoconhecimento. Precisamos saber quem somos por meio da revelação de Cristo. E eu acredito que esse é o ponto central, principal, para o assunto da autoestima. Você poderia responder biblicamente quem você é? Sim, é uma questão de identidade. A cosmovisão cristã deve ser a lente pela qual devemos interpretar. A cosmovisão cristã deve ser a lente pela qual nós devemos ressignificar, compreender todas as coisas. Precisamos compreender essa perspectiva de maneira adequada. Considere a metanarrativa da criação, da queda, da redenção e da consumação. E nessa guerra de narrativas que nós vivemos, somente Cristo diz exatamente quem somos. Somente Cristo diz exatamente quem você é. E em poucas palavras, poderíamos dizer que somos filhos de Deus, pela vontade de Deus, não nossa. Que somos pecadores redimidos, salvos por Cristo. Que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, transgressores, adoradores de criaturas, fazedores de ídolos, vivendo uma vida como se Deus não existisse. É necessário uma plena submissão à revelação bíblica sobre a doutrina do homem, chamada de antropologia bíblica. O homem foi criado para glorificar a Deus, encontrar em Deus toda a sua satisfação. Ser satisfeito em Cristo sempre foi o propósito do homem. Lembrem, glorificar a Deus e gozar da sua presença.
para sempre. Após a queda, o homem perdeu o prumo, a bússola, o homem perdeu a comunhão perfeita, aquele que antes fora criado à imagem e semelhança de Deus, foi expulso do Éden, para viver não só fora do Éden, mas debaixo da ira de Deus. Contudo, temos a esperança da Imago Dei. Somos a coroa da criação. Nós temos a esperança da imagem de Deus em nós. A queda afetou o homem totalmente. O homem tornou-se depravado moralmente. Suas condições corandel é ultraje e ofensa à glória de Deus. Todavia o homem não deixou, por conta da queda, de refletir a imagem do seu Criador. Observe o que é dito sobre isso. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. A queda tornou o homem inimigo de Deus, corrupto e depravado. Contudo, a imagem de Deus no homem é uma realidade pós-queda. Um outro pressuposto que precisamos identificar é a realidade da semente da religião plantada por Deus na humanidade. Todo homem é um ser religioso. Deus criou o homem como um ser religioso. Pressupomos, portanto, que não há neutralidade alguma. Deus plantou essa semente da divindade em nós. Não há nada em nós que não seja religioso. Calvino diz isso nas Institutas da Religião Cristã. Veja o que Calvino diz. Presta bem atenção nisso aqui. Que existe na mente humana e na verdade por disposição natural certo senso de divindade, da divindade. Consideramos como além de qualquer dúvida. Ora, para que ninguém se refugiasse no pretexto da ignorância, Deus mesmo infundiu em todos certa noção de sua divina realidade, da qual renovando constantemente a lembrança, de quanto em quanto estilam novas gotas, de sorte que, como todos a uma, reconhecem que Deus existe e é o seu Criador. Não só por seu próprio testemunho condenados, já que não só não lhe rende o culto devido, mas ainda não consagram a vida à sua vontade. Portanto, como desde o princípio do mundo, nenhuma região, nenhuma cidade, enfim, nenhuma casa tenha existido que pudesse prescindir da religião. Há nisso uma tácita confissão de que no coração de todos jaz gravado o senso da divindade. Aliás, olha o que Calvino diz. Até a própria idolatria é uma ampla evidência desta noção. E esse é um ponto importantíssimo. Somos seres religiosos. Se não há neutralidade por sermos seres religiosos, é inevitável confessar que, se o homem não adora a Deus verdadeiramente, ele está sempre adorando a criatura ou a criação. Está adorando algo ou alguém, ou sendo adorado por alguém. Calvino vai dizer que a imaginação humana
o coração humano é uma fábrica de ídolos. Os homens debaixo da maldição de Deus não lhe rendem o culto devido, mas nunca deixam de oferecer culto. A idolatria, diz Calvino, é uma ampla evidência desta verdade. E nesta palestra tratarei do culto ao ego, do culto a si mesmo. E quando falo de idolatria do ego, não estou falando apenas da autoestima elevada. Falo também de uma autoestima prepotentemente rebaixada. Percebem onde eu quero chegar? Há idolatrias, tanto numa autoestima elevada, quanto numa autoestima rebaixada. Vivemos na cultura do ego. Nosso propósito é encontrar nas Escrituras uma autoestima bíblica. O que pretendo oferecer como argumento central para essa palestra é que a verdadeira autoestima é centrada em Cristo. E somente o ego transformado pode senti-la verdadeiramente. Eu vou repetir. A verdadeira autoestima é centrada em Cristo. E somente um ego transformado pode senti-la verdadeiramente. Poderíamos pensar, o que seria autoestima? Por definições simples, encontramos em vários dicionários colocações como esta. Autoestima é a qualidade de quem se valoriza, está satisfeito com seu modo de ser, com sua forma de pensar, com a sua aparência física, expressando confiança em suas ações e opiniões. Perceba essa definição. Autoestima é sobre satisfação. Poderíamos dizer que tem a ver com autoimagem, autoconceito. Autoestima tem implicações com a identidade. Ser aceito, ser reconhecido, ser valorizado. Os dicionários vão dizer que a autoestima é a ação de se autovalorizar. Estar bem consigo mesmo. Ter amor próprio, como se isso fosse o único meio para a verdadeira felicidade. Há um padrão dito pelas mídias, ordenado pelas redes sociais e pelo mundo sobre o que é felicidade, sobre o que é beleza e como conquistar tudo isso. Vivemos definitivamente numa ditadura da beleza. Uma proposta que o mundo oferece, estabelecendo um padrão. E as mulheres transformaram esse padrão em um ídolo do coração. E tornaram-se escravas dessa manipulação. Como foi dito no início, não podemos considerar a questão da autoestima de forma reducionista, como uma forma de paganismo ou uma falsa religião, nem muito menos compreender a autoestima como sendo um meio de graça. Na verdade, os extremos são perigosos e há idolatrias nos extremos. Não devemos nos amar demais. Não devemos nos odiar demais. Deve haver um equilíbrio genuíno. Dizer para um cristão que ele não deve ter uma autoestima saudável é correr o risco de não entender nossa identidade como cristãos.
É correr o risco de perder a noção de quem somos em Cristo. Contudo, o grande erro é aceitar que a autoestima é a resposta e a solução para todos os nossos problemas. A autoestima torna-se idolatria do ego todas as vezes que ela deseja ser redentiva, ao invés de redimida. A autoestima torna-se idolatria do ego todas as vezes que ela deseja ser redentiva, ao invés de redimida. E quando analisamos o tema com a lente da cosmovisão cristã, percebemos as falácias, as contradições, os erros, as mentiras. A própria definição de cosmovisão cristã nos ajuda a entender como pensar a respeito da autoestima. Cosmovisão cristã é, portanto, um esquema conceitual que contém nossas crenças fundamentais, sendo o meio pelo qual nós interpretamos e julgamos a realidade. Sim, nossas crenças fundamentais. Nossas crenças fundamentais são a revelação bíblica. E com as Escrituras podemos interpretar e julgar a realidade em que vivemos. Portanto, a autoestima, conforme a Bíblia, nos revela uma questão de compreensão com relação à metanarrativa da criação, da queda, da redenção e da consumação. Foi dito no início que após a queda, nossa ego-referência tornou-se o prumo para medirmos a nós mesmos, a Deus e ao mundo. Esse é um tipo de cosmovisão, pois, essencialmente, cosmovisão é um conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras, ou totalmente falsas, que sustentamos consciente ou inconsciente ou subconsciente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica do nosso mundo. A ideia aqui é dizer que a ego-referência também é um tipo de cosmovisão, mas não uma cosmovisão bíblica. A queda desvirtuou por completo a forma de enxergarmos todas as coisas. Precisamos retornar às Escrituras e entender como encontrar o verdadeiro sentido para todas essas questões de identidade. Michael Horton disse certa vez: muitos dos movimentos que se intitulam avivados em nossos dias simplesmente estão reavivando o narcisismo, ou seja, a adoração do eu. Aliás, o culto ao narcisismo é uma realidade na vida de muitos cristãos. O culto ao narcisismo é uma realidade não só dos ímpios, mas também dos cristãos. E como vocês se lembram, Narciso é o nome daquele jovem da lenda grega que costumava admirar o seu próprio reflexo no espelho das águas. Infelizmente, isso não é uma questão somente cultural dos nossos dias. Infelizmente, tornou-se uma questão eclesiástica
litúrgica. Considere mais uma vez o que o Orton afirma sobre essa questão. Porque as pessoas amam excessivamente a si mesmas, elas criam o evangelho da autoestima. E porque as pessoas amam excessivamente o dinheiro, elas criam o evangelho da prosperidade. Em outras palavras, poderíamos afirmar categoricamente que a autoestima, segundo os padrões do homem caído em Adão, é uma forma de idolatria. Uma forma excessiva e extrapolada que, ao invés de dignificar o homem, o danifica ainda mais. Pense na expressão, o evangelho da autoestima. Isso é o que tem sido pregado em muitos gabinetes pastorais. Consultórios médicos, encontros de aconselhamento e divãs de especialistas do ego. É nada mais que um tipo de evangelho terapêutico, com um tipo de salvação superficial. Entretanto, uma autoestima nos moldes das Escrituras não somente honra a Cristo, como gera no homem um pensamento saudável sobre si mesmo. Ele sabe quem é Deus e, consequentemente, sabe quem Ele é. Ele sabe que a sua identidade está aos pés de Cristo. Lembra da pergunta central dessa palestra? Existe uma autoestima bíblica? O objetivo aqui é respondê-la. Sim, eu creio que existe. Então, o que seria? Como nós definiríamos uma autoestima bíblica? Observe o que o David Powlison ele falou. Ele escreveu em um livro. Ele diz o seguinte: demanda por autoestima, autoconfiança e autoafirmação. Adquirir um senso de confiança em sua identidade é um grande bem. Nenhum aspecto da sua identidade é autorreferencial, alimentando a sua autoestima. A sua opinião sobre si mesmo é muito menos importante do que a opinião de Deus sobre você. E uma autoavaliação precisa é derivada da avaliação de Deus. Uma verdadeira identidade tem Deus como referência. Uma verdadeira percepção sobre quem você é o aponta para uma alta estima a respeito de Cristo. Uma maior confiança em Cristo corresponde a um voto de plena ausência de confiança em e sobre si mesmo. O que ele está dizendo é basicamente o seguinte: é necessário compreender o que Deus diz sobre você. A sua opinião sobre você não é tão importante assim. A opinião dos outros sobre você não é tão importante assim. A nossa identidade deve ter Deus como referência. Uma percepção sobre quem somos deve apontar para uma alta estima a respeito de Cristo. Se existe uma autoestima bíblica, sim, existe. E uma autoestima bíblica é centrada em Cristo.
E somente um ego transformado pode senti-la verdadeiramente. Cristo nos disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eis a forma como Cristo resumiu a lei. Amar a Deus em primeiro lugar, e ao próximo como a nós mesmos. A forma como devemos amá-lo também foi prescrita, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso pensamento. Um bom começo para uma autoestima bíblica é seguir a lei de Cristo. Qualquer coisa que amamos mais do que a Deus, ou da forma como devemos amar a Deus, é um Deus para nós. E a idolatria consiste exatamente nisso: amar qualquer coisa acima de Deus, ou como se fosse Deus. O Catecismo de Heidelberg define a idolatria desta forma: idolatria é ter ou inventar algo em que colocar a nossa confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus, que se revelou em sua palavra. Perceba isso. Idolatria é ter ou inventar algo em que colocar a nossa confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Considere aqui comigo o que diz um grande teólogo brasileiro sobre a idolatria. Ele diz o seguinte: o ser humano é um adorador por natureza. Tendo sido criado à imagem de Deus, ele somente encontra significado para a sua existência ao adorar e refletir corretamente o Criador. Contudo, em seu estado de rebeldia, o ser humano se afastou de Deus e procurou encontrar sentido para a vida adorando a si mesmo, seus desejos, seus sonhos, bem como alguns outros elementos da criação, ao invés de cultuar o Criador. Veja como ele diz aqui no final: ao fazer isso, ele se revelou um idólatra e sua vida passou a se conformar à imagem do objeto da sua adoração. As Escrituras afirmam que nos tornamos aquilo que adoramos. Somos adoradores por natureza. Lembre o que Calvino disse sobre o senso da divindade. O ser humano só encontra significado para a sua existência quando adora corretamente o Criador. Devemos amá-lo e, consequentemente, amar o próximo como amamos a nós mesmos. Esse amor que amamos a nós mesmos é um amor aprendido, é um amor recebido pelo próprio Deus, segundo a sua revelação. Perceba que na lei de Cristo não encaixa esse grito do mundo: ame-se, ame você antes de qualquer coisa. Traga à sua memória o que diz o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Os pecados proibidos no primeiro mandamento, conforme o Catecismo Maior de Westminster, é dito que o amor a si mesmo, da forma errada, é um pecado proibido do primeiro mandamento. Os pecados proibidos no primeiro mandamento, conforme o Catecismo Maior de Westminster, é também o amor a si mesmo. Na pergunta 105 do Catecismo Maior, é dito que o amor a si mesmo, da forma errada, é um pecado proibido pelo primeiro mandamento. No comentário feito pelo Johann Gerhard Voss,
O amor a si mesmo só é pecado se for exagerado. Veja o que ele diz. O mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo implica também que amar a si mesmo é um dever. Da mesma maneira que a autopreservação é um instinto básico da nossa natureza. Amar a si mesmo não pode ser um pecado, mas deve ser um impulso divinamente implantado na alma humana. Porém, quando amar a si mesmo perde o equilíbrio, de modo que se ama mais a si mesmo do que ao próximo, e especialmente mais do que a Deus, então há desequilíbrio, e o amor a si mesmo é, portanto, pecado. É, portanto, pecado. Encontramos nas Escrituras uma referência sobre como serão os homens nos últimos dias. Esses homens serão o quê? Amantes de si mesmos. Observe o que Paulo diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O apóstolo Paulo disse: afastem-se dessas pessoas. Aqui é um grande imperativo categórico, que a gente não deve confundir com outro tipo de situação. Paulo está dizendo que nós precisamos nos afastar desses homens dos últimos dias. Vivemos os últimos dias no sentido teológico da palavra. Esses homens são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e vivem de aparências. Em Romanos capítulo 1, encontramos a realidade também desses homens. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Desde o Éden, após a queda, os homens tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram muito mais a criatura do que o Criador. Lá no Éden, Eva foi seduzida por uma proposta de autoestima. Lá no Éden, Eva foi seduzida por uma proposta diabólica de autoestima. Observe. Então, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem
e o mal. Aqui, a proposta do diabo era que Eva tivesse seus olhos abertos e, como Deus, fosse conhecedora do bem e do mal. Ser como Deus, ter conhecimento sobre o bem e o mal. Essa foi uma proposta de autoestima. Eva recebeu uma proposta de empoderamento. Comer do fruto proibido parecia ser uma opção favorável. E você sabe o que Eva fez? Comeu do fruto e ainda deu ao seu marido. Paulo vai dizer que Eva foi enganada pelo diabo. Adão não foi enganado. A falta de gratidão, a falta de contentamento no Éden causaram um grande estrago na humanidade. Eva preferiu a ilusão do empoderamento do que o contentamento da obediência, da vida em gratidão a Deus por tudo o que no Éden foi oferecido. Antes de concluir essa palestra, eu gostaria de fazer um pequeno resumo sobre os pontos tratados no livro do Tim Keller, Ego Transformado, que foi citado antes. Porque isso tem a ver com esse tema de autoestima bíblica, e no final farei algumas considerações e aplicações. Segundo Keller, lá no livro Ego Transformado, Paulo, o apóstolo Paulo, é o único comentarista do Novo Testamento que trata do orgulho de uma forma bem peculiar. A palavra em grego escolhida por Paulo é physion, em vez de hubris, que é o termo mais comum para orgulho. Por que Paulo escolheu essa palavra? Sobre a condição natural do ego humano, o que Paulo estava tentando dizer com essa troca de palavras? Observe o que Keller diz sobre isso. Ele diz o seguinte, o Tim Keller: a palavra que ele emprega para orgulho tem o sentido literal de superinflado, inchado, distendido além do tamanho normal. Está relacionado ao termo folly. É uma palavra bastante sugestiva. Lembra a imagem dolorosa de um órgão humano distendido após receber uma enorme quantidade de ar. Foi-lhe bombeado tanto ar que o órgão está superinflado e prestes a explodir. Isso é o significado da palavra que Paulo utiliza para orgulho em algumas passagens do Novo Testamento. Está inchado, inflado e expandido além do seu tamanho normal. Paulo afirma que essa é a condição natural do ego humano. Pense nessa ideia da palavra que Paulo está tratando em algumas epístolas do Novo Testamento. A condição natural do ego humano é como se fosse um órgão inflado, expandido. O propósito de Paulo é definir a condição do nosso ego, do ego humano. E Keller aproveita a metáfora para dizer, em primeiro lugar, que o ego do ser humano ele é vazio. Após a queda, o ego foi inflado, mas não há nada dentro dele. Somente um vazio. A palavra poderia ser oco. O ego do homem separado de Deus está oco. Esse vazio não pode ser preenchido por qualquer coisa. Esse preenchimento só cabe a quem? A Deus. O ego tenta buscar algo que lhe dê senso de valor.
de singularidade, de propósito. E nisso o ego se apoia. O homem caído em Adão tenta viver um ateísmo prático. Isto é, mesmo sabendo que há um Deus, vive como se ele não existisse. Ou um tipo de deísmo, como se não houvesse nenhum tipo de imanência divina com relação à humanidade. O ego também pode ser dolorido. Imagine um órgão superinflado. Eu já tive a experiência de me submeter a 2 tipos de cirurgias, que o abdômen ele é inflado. Isso causa ou não causa um tipo de dor? É isso que Keller vai falar aqui. O ego também pode ser dolorido. Imagine um órgão superinflado. Causa dor. Além do vazio do ego humano, o ego humano ainda é dolorido. E olha o que Keller vai dizer lá no livro O Ego Transformado. Ele diz o seguinte: o ego vive chamando a atenção para si mesmo. E isso todos os dias. O tempo inteiro o ego exige que avaliemos nossa aparência e a maneira em que somos tratados. É comum reclamarmos que alguém feriu nossos sentimentos. Mas os sentimentos não podem ser feridos. O ego que se sente machucado. Nosso eu, nossa identidade. Os sentimentos continuam ótimos. É o ego que dói. Considere pensar atentamente sobre isso. Pense sobre isso. O que há de errado com o nosso ego? Somos seres egocêntricos. O ego também pode ser atarefado. Buscando ser notado o tempo inteiro. Buscando ser reconhecido o tempo todo. É a necessidade de preencher o vazio e remediar a dor. É tão vazio, é tão dolorido, que eu preciso ser atarefada, porque se eu for atarefada, eu serei reconhecida, eu serei valorizada, e isso tudo é só uma forma de amenizar a dor. Remediar a dor. E finalmente o ego pode ser frágil, ele diz. Sim, perceba isso. Se você tivesse uma bexiga e assoprasse o máximo, o que aconteceria com ela? Opa, quase derrubo o microfone. Ela explodia. Inclusive as bexigas que são vendidas hoje em dia sempre explodem, né? Você enche um pouquinho e elas explodem rapidamente. Elas estourariam facilmente. O ego superinflado e desinflado é frágil. E é isso que o Keller vai dizer. Escute. Complexo de superioridade e complexo de inferioridade são basicamente a mesma coisa. Os dois resultam do fato de que a pessoa estava superinflada. A pessoa com complexo de superioridade está superinflada e corre o risco de ser desinflada. A pessoa com complexo de inferioridade já está desinflada. A pessoa com complexo de inferioridade declara aos outros que se odeia. E declara isso também a si mesma. Pessoas assim estão desinfladas. Se a pessoa está desinflada, isso significa que ela já esteve inflada. E ele termina dizendo: desinflado ou em perigo iminente de ser desinflado é a mesma coisa. E, portanto, fragiliza o ego. A tentativa, irmãs, de se vangloriar sobre os outros, a busca pela autoestima que vem de um coração orgulhoso, é a condição do ego humano. É inútil toda tentativa de satisfação pessoal por um ego que não foi transformado por Deus. Toda busca pela autoestima, amor próprio, sofrerão grandes frustrações. O desejo de saber quem somos e sermos alguém passa pelo filtro perfeito do Evangelho de Cristo. Como a real situação do nosso ego poderia buscar uma autoestima bíblica
sem antes sermos transformados pelo Evangelho de Cristo. Eu queria dizer que falta pouco para eu terminar, mas eu queria que você prestasse muita atenção nisso agora. A nossa identidade não depende do que os outros pensam a nosso respeito. O nosso valor não depende do quão bom pensamos que somos. Esse tipo de amor próprio, baseado no alto flagelo da imagem, não condiz com a fé cristã. A busca insaciável por uma autêntica autoestima, conforme o padrão secular, só produzirá ilusão, canseira e enfado. É correr atrás do vento, como diz Salomão, e tudo isso não passa de vaidades. Não convém responder, irmãs, baixa autoestima com autoestima elevada, como propõe a sociedade ultramoderna. Como foi dito desde o início, a baixa e a elevada autoestima pressupõem erros com relação à verdadeira identidade do homem. Então, como devo pensar que sou realmente? Como nós devemos pensar que somos realmente? Keller afirma no seu livro o seguinte: a humildade, preste atenção, a humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. A humildade baseada no Evangelho significa que não relaciono mais cada experiência e cada conversa à minha pessoa. Na verdade, deixo de pensar em mim mesmo. É a liberdade que vem do autoesquecimento. É o descanso bendito que somente o autoesquecimento nos oferece. A humildade verdadeira que brota do Evangelho significa ter o ego satisfeito, não inflado. Trata-se de algo absolutamente singular. Estamos falando de autoestima elevada? Não. De baixa autoestima? De jeito nenhum. Isso em nada se relaciona com a autoestima. Me parece, irmãs, que a proposta do Keller é afirmar que uma autoestima bíblica, de forma que descrevi, é autoesquecimento. Observe, ele diz: a pessoa verdadeiramente humilde não é aquela que se odeia ou se ama, e sim a que tem a humildade do Evangelho. É uma pessoa que se esquece de si mesma e cujo ego é igual aos dedos dos pés. Eles simplesmente exercem sua função. Não imploram por atenção. Os dedos simplesmente trabalham. O ego simplesmente trabalha. Nem o ego, nem os dedos dos pés chamam atenção para si. Encontrar o ponto, irmãs, saudável da autoestima que eu tenho proposto é entender que tanto o orgulho exacerbado, ou seja, elevada autoestima, tanto a falsa humildade, ou seja, baixa estima, é um transtorno terrível. Se a autoestima bíblica que devemos ter pressupõe esquecer de pensar em si mesmo, isso não quer dizer que devemos deixar de saber exatamente quem somos, reconhecendo o que somos por meio de Cristo. Considero a interpretação do Keller de forma muito cuidadosa. Perceba que ele propõe a morte da necessidade de pensar em si. Ele diz: é não pensar em mim mesmo como se fosse mais do que sou, como nas culturas modernas. Nem pensar em mim mesmo como se fosse menos do que sou, como nas culturas tradicionais. É simplesmente pensar menos em mim mesmo. A proposta do Keller é uma humildade baseada no Evangelho. Um tipo de liberdade para pensar menos em mim mesmo, nem pensar mais do que convém, nem pensar menos do que sou. A proposta aqui
Essa humildade baseada no Evangelho não é pensar mais do que convém, nem menos do que sou, mas pensar menos em mim. Essa humildade do Evangelho, como resposta a uma autoestima bíblica, é ter o ego satisfeito, pois foi transformado pelo Evangelho. O próprio C.S. Lewis afirmou isso, lá no Cristianismo Puro e Simples. A verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. A visão transformada do ego não depende de nós, mas já foi decretada pelo único que tem poder para transformar. Precisamos viver de tal conformidade com essa transformação em nosso ser, pois o veredicto sobre quem somos já fora anunciado e não precisamos buscar ser mais do que Deus fez e faz em nós. A última citação do Keller, para a gente terminar. Keller finaliza o livro Ego Transformado dizendo o seguinte: como dissemos, o veredito já foi anunciado. E agora meu desempenho, minhas ações, se dão com base no veredito. Como Deus me ama e me aceita, não preciso fazer as coisas apenas para melhorar o currículo. Não tenho de fazer as coisas para parecer bom. Faço-as só pela alegria de realizá-las. Ajudo as pessoas porque quero de fato ajudar, não para me sentir bem, não para preencher o vazio. A pergunta que fizemos no começo, irmãs, foi a seguinte: existe uma autoestima bíblica? Infelizmente, muitos vão dizer que não existe. E eu sei que quando eu afirmo que existe, eu sei que eu estou falando isso crendo no que a Bíblia diz, mesmo que muitos não concordem. Será que podemos responder, irmãs, essa questão de forma sincera, sem reducionismo, sem a orientação de um sistema pragmático, sem a hiper ou a baixa valorização do eu, que é a causa da idolatria, sem a ditadura da beleza que impõe um padrão inalcançável? Sim, podemos. Tenham coragem de dizer isso. É possível vivermos uma autoestima bíblica centrada em Cristo. E somente um ego, uma vida, um coração, uma alma, uma mente transformada produzirá uma autoestima centrada em Cristo. Portanto, podemos concluir lembrando de alguns pontos importantes. Primeiro, como diz o apóstolo Paulo, glorie-se no Senhor. Não é aprovado quem a si mesmo se louva. Deus conhece os orgulhosos. Lembram do texto? Deus conhece os orgulhosos e os soberbos. De longe, mas atenta para os humildes. Conforme o salmista disse. Segunda coisa importante. Lembre do que a Bíblia fala sobre a verdadeira beleza. Conforme as Escrituras, é o temor do Senhor, seguido de boas obras. Terceiro, lembre que Cristo disse: onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Ele também disse: quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. E mais uma vez, Cristo nos lembra que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A autoestima bíblica, amadas irmãs, pressupõe não somente autoesquecimento, como também autonegação. A autoestima bíblica é centrada em Cristo. E Ele diz: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. A autoestima centrada em Cristo é conforme o conselho de Paulo. Escute bem isso. Porque pela graça que me foi dada,
digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus já repartiu a cada um. E finalmente, um último ponto: idolatria é tudo aquilo que pensamos que não vamos conseguir viver se perdemos. Autoestima elevada, autocomiseração são orgulhos ressentidos. Autoestima elevada e autocomiseração são orgulhos ressentidos. São tipos de idolatria do ego. Sim, precisamos ser chamadas ao arrependimento. Não podemos viver uma vida cristã com ídolos no coração. Uma vida onde a Escritura é abandonada, uma vida onde a Escritura é rejeitada, é uma vida de idolatria. Uma vida onde a Escritura tem a prioridade máxima, é uma vida de adoração a Deus. Faça uso desses meios de graça, meditação nas Escrituras e oração, e você saberá exatamente como distinguir entre idolatria e uma autoestima bíblica. Termino dizendo: autoestima, sim. Uma autoestima plenamente centrada em Cristo. E somente o ego transformado pelo próprio Deus fará você viver satisfeita verdadeiramente. Amém. Posso orar? Te louvamos, Senhor. Te glorificamos, ó Pai, pela obra maravilhosa de redenção que o Senhor fez em nossos corações. Estamos aqui, Senhor, te pedimos a Tua graça, o Teu poder sobre nós, a Tua misericórdia. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para ver com clareza a Tua palavra. Que o Senhor possa nos conformar, Deus, em discípulos obedientes, cheios de temor ao Senhor pelos restos da nossa vida. Que nós possamos entender que a autoestima ela é centrada no Senhor, ela é centrada em Cristo, e somente uma vida transformada pelo poder do Evangelho pode vivê-la verdadeiramente, pode senti-la verdadeiramente. Nós sabemos que a nossa identidade é encontrada nos Teus pés, Senhor. Nós sabemos que a autoestima bíblica é uma autoestima baseada na humildade do Evangelho, em um coração transformado pelo Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor faça isso em nossos corações. Eu te peço que o Senhor continue fazendo isso em nossas vidas. Eu te peço que o Senhor comece a fazer isso em nós, a partir de hoje. Eu te peço que essa palavra seja transmitida, Senhor, ao coração de cada mulher que ouviu. E que Teu Espírito Santo possa nos convencer, Deus, de todo pecado, de toda injustiça, de todo juízo. Que o Teu Espírito Santo possa nos convencer, Senhor, de que o Senhor é o único que devemos adorar com toda a nossa vida, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Que a nossa vida Te glorifique, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus por tudo que ouvimos, por tudo que aprendemos nesta noite, por tudo que fomos passo a passo sendo esclarecidas, sendo orientadas na Sagrada Escritura, através da vida da nossa irmã Morgana. Eu confesso que não sabia que o tema, nos traria um conhecimento tão grande. Deus continue te abençoando. Gorete sugeriu esse tema, e eu acho que ela também nem pensou na magnitude do que a gente ia ouvir nesta noite. Glorificado seja o nome do Senhor, não é? Que o Senhor nos faça lembrar, remoer dentro de nós mesmos tudo que nós ouvimos, para caminharmos para o equilíbrio, Morgana, dessa
autoestima que é bíblica, que é da vontade do Senhor, não é? Eu gostaria de convidar o Ministério Kadosh para nós louvarmos juntas mais uma vez ao nosso Deus. Já estamos caminhando para o fim, não é? Gostaria que todas vocês fossem até o finalzinho mesmo para relembrarem com muito carinho, com muito amor, todos os simpósios que nós já vivenciamos, não é? Nós teremos aqui a apresentação logo mais desde o primeiro simpósio até o do ano passado, que foram abençoadores para a nossa vida, não menos que esse desta noite, não é? Ouçamos o Ministério Kadosh. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar, com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. E toda a terra o canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Para papararara, para papararara, para papararara. Para papararara, para papararara, para papararara. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar, com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra o canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Para papararara, para papararara, para papararara. Para papararara, para papararara, para papararara. Para paparara, papara. Para paparara, papara. Para paparara, papara, paparara, papara. Amém. Gostaria de convidar Morgana também aqui à frente. Em nome da Federação do Presbitério do Grande Recife, nós queremos passar para você uma singela lembrança, para você
guardar de lembrança nossa, né, com muito carinho. Nós não podemos abraçar, né, a gente só entrega, assim, com vontade de abraçar, mas não pode. Obrigada. Deus te abençoe. Obrigada. Que haja outras oportunidades que possamos te ouvir. Eu quero convidar a Gorete para orar em favor de Morgana, encerrando assim a nossa programação desta noite. Oremos então. Santo e eterno Deus, bondoso Senhor, graças te damos, Senhor Deus, por tua bondade, pela tua providência, Senhor Deus, nas nossas vidas. De uma forma especial, Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela vida da irmã Morgana, pela instrução que o Senhor concedeu a ela, Senhor Deus, na transmissão dos teus ensinamentos nessa noite, Senhor. Graças te damos porque fomos verdadeiramente edificadas. Graças te damos porque palavras muito penetrantes verdadeiramente entraram nos nossos corações, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente sabermos usar cada palavra que foi dita aqui, cada ensinamento para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai amado. Fica com a vida dela, fica com as nossas vidas. Nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade desse encontro da Confederação, pela Federação do Presbitério do Grande Recife, Senhor Deus, nos ajuda a caminharmos cada vez mais fortes, cada vez mais unidas, com o propósito de te agradecer, de te agradar, Senhor Deus, porque esse é o nosso desejo, esse é o desejo verdadeiro do nosso coração. Em nome de Jesus que nós te agradecemos por tudo. Amém. Irmãs, até o próximo encontro, se assim o nosso Deus nos permitir. Deus abençoe a todas.